Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras cita propina de 100 milhões de dólares para o governo Fernando Henrique. Ex-presidente nega, diz que acusações são vagas e servem apenas para confundir. Novo protesto contra o aumento das tarifas dos transportes fecha ruas e provoca transtornos. Aposentados que recebem mais de um salário mínimo terão reajuste de 11%. Estado Islâmico assume atentado com 18 mortos em shopping center no Iraque. A lei ainda não foi aprovada, mas quem passa sede na rua consegue água grátis nos bares. O novo valor da tarifa do transporte público gera queixas e manifestações aqui na capital. Durante a manhã, o paulistano teve de amargar trânsito interditado em algumas regiões. Porque a maioria dos passageiros não concorda com o reajuste, já que para eles não há melhorias no transporte. Dezenas de manifestantes fecharam o cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, na Zona Oeste, nos dois sentidos. O mesmo grupo chegou a fechar também o terminal Pinheiros. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e agentes da CET. Integrantes do movimento Passe Livre também fecharam o terminal Bandeira, no centro, em pleno horário de pico da manhã. A Avenida 9 de Julho foi interditada no sentido centro. Mesmo após a liberação da pista, uma fila gigante de ônibus se formou no corredor de acesso ao terminal Bandeira. Muitos praticamente vazios, já que os usuários desceram para seguir o caminho a pé. A tarifa do transporte público de São Paulo aumentou 30 centavos, passou dos R$ 3,50 para os R$ 3,80. Nessa altura do campeonato que o país está, aumentar mais isso é um absurdo. Mas há quem concorde com o reajuste. Pego lá no metrô Penha e antes nenhum trem tinha ar-condicionado. Isso daí era, agora todos têm, então acho que vem melhorado. O valor da integração entre as passagens de ônibus com os trens do metrô e também da CPTM passou dos R$ 5,45 para os R$ 5,92. Somando a ida e volta, serão quase R$ 12 por dia. Um valor que pesa no orçamento diário da população. E daí, o jeito é cortar gastos. O aumento na integração significa quase R$ 1 a mais por dia no bolso do trabalhador. Quase esse cafezinho ou ainda metade desse combinado de café com pão de queijo. Diferença que vai para a ponta do lápis em até um passeio com a família. Deixa de comer o lanchinho na rua para comer o lanche em casa? Em casa, traz alguma coisa de casa já para dar uma melhorada já no orçamento. Já. Bilhetes temporais, como integração de ônibus e trens, não terão aumento. Assim como os bilhetes com apenas ônibus ou transporte de trilhos. Se eu for tirar da minha passagem para acrescentar na renda familiar, iria somar alguma coisa. Não é muito, né? Porque com o custo de vida que a gente tem muito alto, com R$240 você não chega a fazer uma compra de mercado, mas já iria ser alguma coisa a mais que a gente poderia acrescentar, né? Na sexta-feira, houve confusão durante um protesto contra o reajuste. Os manifestantes saíram do Teatro Municipal e entraram na Avenida 23 de Maio, bloqueando os dois sentidos. Policiais militares usaram gás de pimenta. Quem protestava revidou com pedras e fogos de artifício e, a partir daí, foram dezenas de bombas de gás lacrimogênio. Outra manifestação está marcada para amanhã. Um policial civil e o filho dele também, que era policial, foram mortos ontem a tiros numa briga de trânsito na zona leste da capital. Uma agente penitenciária parente das vítimas também ficou ferida. Ninguém foi preso. O investigador aqui do DHPP, Aparecido José do Nascimento, de 50 anos, e o filho dele, Bruno Zenck do Nascimento, de 23, morreram baleados depois de uma confusão na noite deste domingo em São Miguel Paulista, no extremo leste da capital. Segundo a polícia, o jovem se envolveu num acidente de trânsito e ligou para o pai para pedir ajuda. O pai foi acompanhado da irmã, a tia do garoto, que é agente penitenciária. Assim que eles chegaram ao local, um veículo com 4 homens apareceu. Eles desceram, já atirando. Para a polícia, essa reação violenta foi porque os dois foram reconhecidos como policiais. Mais tarde, um jovem de 21 anos, Lucas Pinheiro de Carvalho, deu entrada no Hospital Hermelino Matarazzo, baleado. Ele está em coma. A tia do jovem que faleceu reconheceu esse rapaz como participante da troca de tiros. O enterro e o velório aconteceram nesta tarde aqui em São Paulo.
O rodízio de veículos em São Paulo, que estava suspenso desde o dia 22 de dezembro, voltou a valer hoje. Nesta segunda-feira, ficam proibidos de circular no centro expandido, que inclui as marginais Pinheiros e Tietê, os veículos com placas de final 1 e 2. Amanhã não circulam veículos com placas de final 3 e 4. Na quarta-feira, 5 e 6. Na quinta, 7 e 8. E na sexta-feira, 9 e 0. A proibição acontece das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite. A multa para quem desrespeitar o rodízio é de R$ 85, mais 4 pontos na carteira de motorista. As chuvas de verão têm vindo com mais força este ano e causado transtornos em vários pontos da cidade. A Zona Leste é uma das áreas mais afetadas. No Itaim Paulista, no extremo da região, a precipitação foi ainda maior. De 1º de janeiro até esta manhã, choveu 268 milímetros, 9 a mais que o esperado para o mês inteiro. A chuva mais intensa aconteceu na tarde de sábado. 7 córregos que cortam vários bairros de Guaianazes, São Miguel e Itaim Paulista extravasaram. Pelo menos 2 pessoas morreram porque caíram na correnteza. E ainda nesta manhã, os bombeiros realizavam buscas por um desaparecido. Várias casas ficaram alagadas e ainda hoje a Defesa Civil realizava a limpeza de ruas e de casas. Em uma coletiva de imprensa nesta manhã, a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campião, cobrou a realização de obras na região que deveriam ter sido feitas pelo DAEE, o Departamento de Águas do Estado de São Paulo. Já diversas vezes, em diversos momentos, também junto ao DAEE, na necessidade de se acelerar, por exemplo, a obra do polder lá da Vila Itaim. Evidentemente, se ele já existisse, ele não resolveria todo o problema que nós enfrentamos agora. Mas o da Vila Itaim, a gente já teria bastante já resolvido. Em nota, o Departamento de Águas e Energia Elétrica informa que a construção do polder da Vila Itaim, que é um sistema que ajuda na contenção da água e opera por meio de bombeamentos e reservatórios para evitar as enchentes, é uma iniciativa conjunta do Estado e da Prefeitura. Pelo convênio, cabe ao município reassentar as famílias. Já o Estado deve licitar e construir o tal polder, mas isso só vai ser feito depois que o local for desocupado. E como vocês viram, o tempo na capital neste fim de semana foi de muita chuva, né? Pois é, e nos próximos dias, as condições para temporais e temperaturas mais baixas vai continuar. Essa condição vai continuar. Vamos ver em detalhes a previsão com Luciana Magalhães. A terça-feira será de bastante chuva na maior parte do país. Com exceção do norte de Roraima e do leste gaúcho, que terão um dia de sol e calor, as demais áreas terão pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora do dia, de forma mais intensa e volumosa, nesta grande faixa verde escura do mapa, que vai desde o Amazonas, pegando todo o centro-oeste até o Rio de Janeiro, onde o céu fica nublado, assim como no leste de São Paulo. As máximas caem um pouco por causa do céu mais encoberto, máxima de 26 graus em Campo Grande e de 30 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo fica bastante instável e o céu com muitas nuvens. Chove em todas as áreas. No centro-oeste, o sol ainda aparece pela manhã e a chuva vem mais tarde. Máxima de 35 graus em Votuporanga. Já na área mais central do estado, a chuva vem logo pela manhã e a máxima não passa dos 30 graus em São Carlos e dos 26 em Franca. E na faixa leste, chuva mais volumosa com risco de temporais. Máxima de 26 graus em Campinas e também em Santos. Na Grande São Paulo, o céu fica carregado e chove a qualquer hora do dia com risco de temporais pontuais. Na capital, alerta para alagamentos amanhã por causa de chuva volumosa. A máxima não deve passar dos 25. Na quarta, algumas aberturas de sol pela manhã e chuva a partir da tarde com máxima de 29. E na quinta, a chuva aperta de novo e a máxima cai para os 26 graus. Água filtrada e potável de graça nos estabelecimentos comerciais. Você concorda? Uma lei no Rio de Janeiro obriga proprietários de bares e restaurantes a não cobrar o copo de água do cliente sob pena de multa, o copo d'água. Aqui em São Paulo, há um projeto de lei parecido na Assembleia Legislativa desde 2014, mas, por enquanto, o texto está em discussão.
Exercício físico pede água. Por isso que quem vem correr de manhã no Parque Trianon agradece pelo bebedouro. É importante e várias pessoas usam esse bebedouro, é muito importante mesmo. Ele é democrático. Na cidade de São Paulo existem 572 bebedouros, como este, espalhados pelos parques. Dá para se refrescar bastante. Só que lá fora, na rua, é seco. Não tem um único desses daqui que seja responsabilidade do estado ou do município. E aí, se bater aquela sede, como é que faz? Complicou, né? Não tem nenhum lugar, a não ser que você pare em algum bar. Na Avenida Paulista, a Fundação Casper Libero instalou recentemente um bebedouro para que qualquer um possa se refrescar. É uma beleza, né? Que tá do lado de fora aí para nós aí, ajuda, né? Na correria do dia a dia, para aliviar um pouco esse calor aí. Que não é todo mundo pode comprar uma garrafinha de água, né? Tá com sede, passou aqui, né? Então já pode aproveitar, água fresquinha. Já os estabelecimentos comerciais não são mesmo obrigados a fornecer água gratuita e filtrada a quem pedir, pelo menos aqui em São Paulo. Mas para mudar isso, já existe um projeto de lei que tramita desde 2014 na Assembleia Legislativa. No Rio de Janeiro, lei parecida já vale desde julho de 2015, com multa mínima de R$ 542 ao proprietário que não obedecer. Mas será que bares e restaurantes negam um copo de água a quem pedir? A nossa equipe resolveu fazer o teste. Foi a 3 restaurantes e pediu um copo de água filtrada. E o resultado foi otimista. Não sei se você tem um que, sabe, que não seja cobrado, de água... Obrigado, viu? Uma água filtrada aqui, sei lá, vocês tomem mesmo, só um copo. Obrigado. Obrigado pela água. Ela você vai cobrar alguma coisa? Não, é free. Acha, é filtrada e tal? É, filtrada é free. É free? Ah, obrigado, viu? Obrigado. Este café no centro criou uma política de oferecer garrafas de água a qualquer cliente que chegar. Este barista diz que o paulistano ainda estranha, mas gosta. Aí chega uma garrafa de 1 litro assim na mesa, fala, nossa, mas quanto custa essa água? Fala, não, essa é cortesia, pode tomar. Eles não sabem muito bem, mas aos poucos tá melhorando e eles estão se acostumando mais. É uma gentileza muito pequena que acaba contribuindo muito, né, para fidelizar um cliente. O Sean é de New Jersey, nos Estados Unidos. Ele conta que lá é normal os restaurantes oferecerem água gratuita antes mesmo de o pedido ser anotado. E ele aprova se a medida chegar a São Paulo. Yes. É só imaginar os clientes como uns convidados que vêm aqui visitar a gente e a gente oferece água para eles como eu faria com um convidado da minha casa. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios com valor acima de um salário mínimo vão ter reajuste de 11,28% neste ano. O valor é referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado. Com isso, o teto da Previdência Social para 2016 fica em R$ 5.189. No ano passado, o reajuste foi de 6,23%. O salário mínimo também foi reajustado a partir do dia 1º de janeiro em 11,6%. O valor passou de R$ 788 para R$ 880. Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a medida terá impacto de pouco mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas em 2016. Banco Central prevê mais inflação em 2016. Economistas do mercado financeiro pioraram as estimativas para este ano. A previsão é que a inflação seja de 6,93%, ainda acima do teto da meta de 6,5%. No mesmo relatório, o Banco Central também publicou a previsão para o Produto Interno Bruto. De acordo com o banco, o PIB brasileiro em 2016 vai ter uma retração de 2,97%. Essa foi a 14ª queda seguida na previsão do mercado para o PIB. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela explica por que o mercado está tão pessimista. Olha, esse pessimismo todo do mercado não é sem motivo. O governo continua dando um tiro para cada lado, sem um programa mais coerente de correção de rota da economia. Fala em manter a meta fiscal com superávit de 0,5% este ano, mas antecipa uma mal explicada liberação de recursos para a construção em pequenas e médias empresas através do Fundo de Garantia, bancos estatais, BNDES. Mesmo sem subsídios, vai transferir recursos do setor público. O fato é que é pouca confiança na execução da meta fiscal. O governo
quer a volta da CPMF, que dificilmente será aprovada pelo Congresso. Também defende a reforma da Previdência, que em algum momento vai ter de acontecer mesmo, já que representa 40% dos gastos públicos, mas tem ambiente político para fazer isso agora. A fragilidade política do governo aumenta o risco de medidas que levem a mais despesas, como essa de querer liberar financiamento. O governo está propondo até a renovação da frota de veículos, tirando os mais velhos de circulação. Quem vai bancar? O consumidor está disposto a trocar o carro? Os números de 2015 mostram um consumo muito mais fraco. Só que nesse contexto de maior responsabilidade na gestão da economia, a presidente Dilma dá aval para o Banco Central aumentar os juros básicos para tentar fazer a inflação cair para o centro da meta, os 4,5%, isso em 2017. Para este ano, já jogou a toalha de novo. É bom que o Banco Central tenha autonomia para administrar a política de juros, mas vai ter custo. Pode até mexer com a inflação futura ao desestimular mais o consumo, a atividade e as remarcações de preços. Vai ser um remédio bem amargo para uma economia que está com a pior recessão desde os anos 30 e desemprego em alta. Sem esquecer que os juros aumentam o endividamento, piorando o quadro geral das finanças públicas. O endividamento preocupa justamente pela incapacidade que o governo tem demonstrado na execução do ajuste fiscal. E ainda se fala no uso das reservas cambiais para estimular investimentos. Reservas que são uma garantia para a cobertura de pressões no câmbio, compromissos externos. Usá-las com outra finalidade seria mais um descuido fiscal que deixaria o país ainda mais vulnerável. Vamos ver que medidas o governo está elaborando para divulgar no final deste mês. Como antecipou o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, agora também muito enroscado na Lava Jato, não dá para tirar coelho da cartola. E é bom que não inventem mesmo alguma saída mágica. O ilusionismo já está custando bem caro. Eu volto na quinta. Até lá. Agora há pouco, ao falar sobre o PIB, eu cometi um erro. Disse que a queda vai ser de 2,97%. Errado. A queda prevista pelo Banco Central é de 2,99%. Perdão. A presidente Dilma Rousseff aproveitou uma cerimônia no Palácio do Planalto para fazer um elogio público ao Congresso Nacional. Dilma falou durante a sanção do projeto de lei sobre o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico. O marco legal do setor foi aprovado em dezembro. A presidente disse que a atitude dos parlamentares mostra compromisso com a retomada do crescimento do país. Ao aprovar por unanimidade essa legislação, o Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos. Agradeço a todos os congressistas por mais este esforço suprapartidário de criar as bases para que a inovação se torne o motor de nosso desenvolvimento. O pedido de impeachment deve ser retomado na Câmara dos Deputados em fevereiro, na volta do recesso. Dilma precisa do apoio de pelo menos 171 deputados, 1/3 do total, para que o processo seja arquivado. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, afirmou que a compra da empresa argentina Pérez Companc pela Petrobras em julho de 2002, envolveu uma propina ao governo Fernando Henrique Cardoso de 100 milhões de dólares. A informação está na cópia da delação premiada de Severo, apreendida no gabinete do senador Delcídio do Amaral, do PT, preso em novembro. Severo não explicou para quem teria ido essa propina ou quem teria feito o pagamento. Ele disse que ouviu a informação de Oscar Vicente, ligado ao ex-presidente argentino Carlos Menem. O ex-presidente Fernando Henrique comentou que as afirmações são vagas, não especificam pessoas envolvidas, servem apenas para confundir e não trazem elementos que permitam verificação. A Operação Lava Jato investiga o envolvimento de 13 bancos em crimes financeiros relativos a contratos avaliados em 15 bilhões de dólares entre o Grupo Chaim e a Petrobras. Os detalhes das transações estão num documento da Delegacia da Receita Federal em São Paulo, encaminhado ao Ministério Público Federal. A lista de bancos inclui Itaú, Bradesco, HSBC e Santander. Os bancos declararam que não há irregularidade nas operações com o Grupo Chaim. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Severo cita propina de 100 milhões de dólares para o governo Fernando Henrique Cardoso na compra da petroleira Pérez Companc pela Petrobras, a ser provado como demais delações.
Prisões espetaculares de mega empresários e políticos, manchetes e coberturas devastadoras, a depender do político. Tais fatos e cenas dão a impressão de já não existirem tabus para a democracia brasileira. É só impressão. Tabus existem, são mantidos por ampla consensual imposição de silêncio. Há pouco, um desses tabus foi debatido pelo canal Rede Social, Quebrando o Tabu. Entre os debatedores, Fernando Henrique Cardoso. No debate, o tabu regulação econômica da mídia. Provocado por Jean Willis, Fernando Henrique recordou tentativa de promover lei antitrust, antimonopólio nesse setor, quando ele era presidente. Seu então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, fez audiências públicas, chegou a 6 minutos de anteprojeto, tudo engavetado. FHC relata por quê. Tentamos, mas é muito difícil, porque os interesses são muito grandes, se juntam contra. E agora não são só interesses das grandes empresas. Segundo Fernando Henrique, agora existem os interesses também de religiões, constata o ex-presidente. No Congresso não tem apoio de ninguém para isso. Se fica lutando e dando murro em ponta de faca. O ex-presidente percebe. A cada tentativa de abordar o tema, ressurge a alegação de ataque às liberdades, de censura. Esse é um falso dilema. Censura, autocensura surgem se não há oxigênio econômico para expor diferentes informações e opiniões, para ter-se pluralidade real, efetiva. Coração do capitalismo, Estados Unidos e Inglaterra têm regulação e instituições que buscam enfrentar monopólios no setor de mídia. Europa Ocidental, Austrália, Japão, o chamado mundo democrático, todo regula espaço econômico para a mídia. Sempre haverá quem queira censura, mas censura não tem apoio da sociedade, não passa no Congresso. O que há é privilégios e o temor de enfrentar esse tema. Todos os presidentes pós-ditadura não tiveram coragem para promover o debate na sociedade e levar ao Congresso a regulação econômica da mídia. Com 5.570 municípios, o Brasil é vastíssimo continente. Sem regras que impulsionem diversidade, pluralidade de informações, visões, o que se tem e terá é monopólio nas narrativas, um simulacro de democracia. Boa noite e até fevereiro. O cantor inglês David Bowie morreu de câncer aos 69 anos de idade. De acordo com a família dele, Bowie enfrentou uma batalha de 18 meses contra a doença. David Bowie havia lançado na sexta-feira passada, dia do aniversário dele, o 25º álbum, Black Star, e recebeu críticas positivas. Lazarus, uma das faixas do álbum, tem um clima soturno e fala justamente sobre a morte. David Robert Jones, seu nome de batismo, nasceu em 8 de janeiro de 1947, no bairro londrino de Brixton, e começou a tocar saxofone aos 13 anos. Na adolescência, abandonou a escola e ficou famoso em 1969 com Space Oddity, balada sobre um astronauta que se perde no espaço. Há 5 décadas, Bowie é considerado um dos artistas mais inovadores da música popular. Após um período de experimentação no início dos anos 70, ele retornou durante a era do glam rock, com Ziggy Stardust, um extraterrestre andrógeno que virou estrela do rock, sustentado pelo sucesso de Starman. Exímio criador de sucessos que se transformaram em clássicos da música e objeto de verdadeiro culto, Mr. Bowie levou diversas músicas ao topo das paradas. É o caso de Let's Dance. Bowie não deixou sua marca só na música, na moda e no comportamento. Brilhou também no cinema, como em Furiô, em Nome da Honra, em que faz o papel de um prisioneiro inglês que desperta o desejo proibido do comandante japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Dono de múltiplas habilidades, Bowie se destacou também como produtor fonográfico e arranjador. Ele construiu uma das carreiras mais veneradas do show business.
Já começou a tradicional programação de verão nas unidades do Sesc São Paulo. Nessa 21ª edição, o projeto se inspirou nos esportes olímpicos e paralímpicos. Um pouquinho de impulso e lá vão crianças e mais crianças literalmente para os ares. São pulos que só de olhar muitos adultos já cansam, mas essa molecada só quer saber demais. A Ana Júlia, de 7 anos, já pratica tantos esportes que até se confunde. Eu corro, eu faço natação. Eu faço natação de manhã, de terça, de quarta e sexta de manhã. E eu faço treino de manhã, de quinta, sexta e sábado. Teve diversão até para Yasmin, que nem completou 2 anos. O incentivo é muito bom para as crianças evoluir, crescer, né? E ela gostou. Gostou bastante. Você gostou, Mimi? Gostou. De bagunça, aliás, toda criança gosta. Uma criança muito levada, muito espoleta, que não para quieto, sabe? Dá para você potencializar essa energia dela, esse futuro que ela tem num esporte. O que você achou? É mais legal a ginástica ou o basquete? A ginástica. Tá gostando da ginástica? Uhum. De repente, dá para ser uma atleta, assim, para ir para a Olimpíada pulando ali no trampolim? Claro que dá, Ingrid. O programa Sesc Verão 2016 incentiva a prática de 72 modalidades de esportes que vão estar nos Jogos Olímpicos deste ano. Em recente pesquisa do Dia Esporte, ainda mostra que quase 50% dos brasileiros são sedentários. Então, aproveitando o mote das Olimpíadas, vamos conhecer os esportes, não só aquele da TV, o espetáculo, né, mas aquele esporte possível para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Os motivos de tirá-los de casa também é mais para ter uma atividade diferenciada nessa época de férias de escola, né? E não ficar tanto também, como gosta muito de PlayStation, esse tipo de divertimento. Cada uma das 33 unidades em todo o estado de São Paulo que participam da 21ª edição do evento estão praticamente respirando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Aqui na unidade da Consolação, por exemplo, logo na entrada, os figurinos e as lantejoulas trazem o charme e a graça da ginástica rítmica. Entre as alunas, muitas já seguem carreira, como a Raíssa, de apenas 10 anos, que treina o esporte desde os 5. Eu me acostumei a fazer ela, acho super interessante. Aí eu comecei a gostar e eu não quero mais parar. Sofia, também com 10, já começa a competir profissionalmente neste ano. E não é que a criançada leva mesmo jeito para os esportes? A visão do esporte no Brasil, assim, é muito por futebol, né? Então fica tudo muito em torno disso e tem muito esporte bacana para ser introduzido para as crianças, né? E esse ano que é ano olímpico, acho que é a oportunidade das pessoas terem acesso, né? Conhecerem, né? O Sesc Verão 2016 vai até o dia 28 de janeiro. A programação completa está no site sescsp.org.br/Sesc Verão. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Não deu para Neymar nem para o português Cristiano Ronaldo. O melhor do mundo é, de novo, o argentino Lionel Messi. Bom, já era esperado, né, Celso? Isso era esperado, sim. Messi era o grande favorito e, de quebra, é o maior vencedor do prêmio com 5 conquistas. O argentino do Barcelona, que comandou a equipe catalã nas campanhas dos títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, Champions League e Mundial de Clubes em 2015, superou a concorrência de Neymar e especialmente de Cristiano Ronaldo, vencedor da Bola de Ouro nos 2 últimos anos. O português ficou em segundo lugar, enquanto o brasileiro terminou a disputa em terceiro. A escolha do melhor do mundo da FIFA é feita a partir de votos de jornalistas convidados pela revista France Football, além de técnicos e capitães das seleções federadas à FIFA. Messi ganhou com 41,33% dos votos. Quem vota? São justamente jornalistas que são convidados da France Football e os capitães e técnicos das seleções. Sim, você tinha até tocado no assunto. Agora, você gostou do chapeuzinho do Neymar ali, você viu? Você viu o modelito? Pois é, o Neymar está aí traje a rigor do buscando um espaço entre os grandes. É bom a gente dizer que Messi tem 5 conquistas e realmente é um melhor do mundo. Nenhum outro jogador na história conseguiu esse feito, mas isso se deve também porque faltam grandes craques no mundo. O Cristiano Ronaldo é o maior rival e tanto que há 8 anos os dois estão disputando esse prêmio. Não apareceu ninguém capaz de quebrar essa hegemonia do argentino e do português.
A esperança é que o Neymar consiga isso, quem sabe em 2 anos. Ainda na próxima temporada, acho muito difícil. Tá bom, tomara, né? Bom, além de Neymar em terceiro lugar, o Brasil teve outros representantes na premiação da Bola de Ouro. A gente viu lá, né? Ao lado de Neymar, por exemplo, Thiago Silva, Marcelo e Daniel Alves estão na seleção do mundo de 2015. O Brasil foi o país que teve mais jogadores premiados. E de quebra, ainda levou o prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito do ano. Numa votação que teve mais de 1.600.000 votos, Wendel Lira faturou o prêmio de gol mais bonito de 2015 por esse gol aí marcado no Campeonato Goiano sobre o Atlético Goianiense, quando o atleta vestia a camisa do Goianese. Quando foi indicado ao prêmio Puskás, o Wendel estava desempregado, acho que você se lembra disso. Lembro. E o nome dele na lista rendeu até uma vaga no Tombense e posteriormente no Vila Nova. Depois de uma grande campanha nas redes sociais, o até então desconhecido atleta levou para casa o único prêmio da festa de gala da FIFA, que é escolhido por votação popular. 46,7% do total. No discurso de vencedor, o Wendel agradeceu aos brasileiros pelos votos e o apoio da família. Ainda citou uma passagem bíblica referente a Davi e Golias. Eles consideram o Davi. Com certeza. No meio de tantas feras, imagina um jogador que estava desempregado, de repente ele recebe a notícia de que o gol dele concorre ao prêmio de gol mais bonito do ano, e aí vai numa cerimônia em Zurique, na FIFA, ao lado dos grandes craques, dos principais jogadores do mundo. Agora, aquele gol do Neymar, que ele dá um chapéu virado de costas, sem deixar a bola tocar no chão... Provavelmente vai entrar no ano que vem. Provavelmente porque magistral, já tinha sido encerrada, já tinha sido feita a escolha, né, dos gols do ano. Mas o Wendel Lira realmente, olha, viveu um conto de fadas. Acho que ele nunca imaginou que isso seria possível. Quem não está vivendo conto de fadas é o Corinthians, porque o desmanche por lá continua, né? Olha, tem um amigo corintiano que está vivendo pesadelo. O Beşiktaş da Turquia aceitou pagar 3 milhões de euros pelo goleiro Cássio, cerca de 15 milhões de reais. Agora já são 5 titulares do campeão brasileiro fora do clube. Manhã de segunda-feira, reapresentação dos jogadores do Corinthians. Trabalho intenso no final de semana e continuação para não perder o ritmo e manter a forma física. Até porque nesta quarta-feira todo o elenco embarca para disputar a Florida Cup nos Estados Unidos. Bom para colocar o físico em dia. Férias longas, mas sem exageros. O pessoal resolveu se cuidar para não sofrer no retorno aos trabalhos no início da temporada. Quem chegou um pouquinho acima do peso foi o goleiro Cássio, que não participou do trabalho com bola com os demais companheiros de profissão. Ficou apenas no gramado correndo, talvez por outro motivo. A proposta que a diretoria corintiana aguardava, vinda do Beşiktaş da Turquia, finalmente chegou. 3,5 milhões de euros, mais de 15 milhões de reais para levar Cássio. Ao que tudo indica, o gol corintiano será ocupado por outro goleiro em 2016. Profissional competente, trabalhador, deu trabalho um pouquinho, ele sabe disso quanto ao peso corporal, só que eu sempre conversei com ele e ele sempre respondeu à cobrança de uma forma amistosa, de uma forma mostrando a ele o caminho correto. Então o carinho humano vai existir sempre, né? Ele é uma excelente pessoa e um ótimo profissional. Celso, acabou a onda? Pode sair Elias, pode sair Pato, pode sair... Pode sair porque os chineses querem. Sem dúvida. Com muito dinheiro. Se bem que o Pato é mercado europeu. O Pato vai para a Europa. Recusou 5 milhões por mês para jogar na China. Recusou 5 milhões para jogar na China? Por mês. Tá louco. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela. Gamberini, a onda agora é o surf que virou moda no litoral paulista. Após a conquista do título mundial por Adriano de Souza, o mineirinho, o esporte é a febre do verão no litoral paulista. Na cidade de Guarujá, na Baixada Santista, a procura já vinha aumentando desde dezembro do ano passado, quando Gabriel Medina trouxe ao Brasil o primeiro título mundial no surf. Nada de futebol. Nos últimos 2 anos, o Brasil ficou em evidência por causa de outro esporte, o surf. Primeiro, a vitória de Gabriel Medina no Campeonato Mundial de 2014. Depois, a de Adriano de Souza, o mineirinho, em 2015. Ambos viraram um motivo de orgulho para os brasileiros e colocaram as pranchas em destaque.
Por isso que quem também desfruta dessa vitória são as escolas de surf, como esta, que existe há 15 anos na praia de Pernambuco, em Guarujá, litoral paulista. Despertou o maior interesse da população, né? Antes um esporte marginalizado, hoje um esporte na sociedade. Todo mundo busca o surf, não só para praticar uma atividade física, mas para ser feliz. As aulas acontecem em todos os dias do verão, custam em torno de R$100 a hora e são para qualquer idade. Mas foi a criançada que dominou a aula do Eduardo. O treino começa na areia, onde o professor ensina toda a teoria e dá uma ideia de como ficar em pé na prancha. E nem dia com chuva, nublado, neblina. Nada disso tira o entusiasmo dessa molecada que tá louca para cair na água e pegar uma onda. Lá vão eles ensaiar algumas manobras. E não é que eles aprendem rápido. Em terra firme, os pais só acompanham. Fiquei tranquilo porque a escola parece tão segura, né? Deixa a gente muito seguro. Então eu achei que não tinha problema nenhum. Eu fiquei ali perto. Mas tá tudo bem, foi tudo bem. O João é um dos que começaram a surfar neste verão. Os pais contam que no começo ele tinha até medo de entrar no mar, mas foi só ver os campeões na TV para perder o medo e ganhar a vontade. Um amiguinho dele que despertou essa vontade de fazer as aulas de surf, ele tinha um pouco de receio do mar e acabou me tirando esse receio do mar com a aula de surf. E não pense que os pais ficaram de fora. O interesse do filho pelo surf fez com que os dois resolvessem seguir o exemplo. É esporte, é saudável, é legal. Até eu tô começando agora. Ele começou primeiro e agora ela fez aula de stand-up e eu tô fazendo surf também. E quem sabe não sai daí o próximo representante do Brasil no esporte? E você, quer ser surfista? Quero. Adoro surfar, então eu acho que eu vou conseguir. Com ou sem campeão, o objetivo do Eduardo é outro. É um lado mais para formar cidadão, sabe? Atleta é consequência disso. A famosa rota do frango com polenta, que surgiu há mais de 60 anos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, sofre com os efeitos da crise. Os restaurantes que foram por muito tempo o ponto de encontro dos moradores da região e dos turistas que subiam da Baixada Santista estão tendo dificuldades para driblar a falta de clientes. No cardápio, mais de 80 tipos de pratos, mas a estrela tem lugar de destaque: frango com polenta. O restaurante São Francisco serve quase 1,5 toneladas de frango a passarinho por semana. É um programa típico para muitas famílias que vêm de toda a região metropolitana. A gente começou a frequentar aqui mais ou menos há uns 2 anos atrás, onde a gente acabou conhecendo um ambiente bem aconchegante, né? Meia luz, assim, bem tranquilo. Acaba sendo um diferencial, bem espaçoso também, música ao vivo. Hoje está casando meu filho, um almoçozinho assim íntimo entre pais e os noivos. O restaurante foi aberto pelo pai do Nelson em 1962. Era uma casa pequena, mas a demanda fez o negócio crescer. Hoje o salão tem 2.000 metros quadrados, mas não é fácil manter um negócio assim nos dias de hoje. Nós temos hoje dois probleminhas só aqui para resolver. Um é com a falta de movimento e eu tenho que manter uma casa grande. E o outro problema é quando a casa enche, que eu tenho os dias que a casa vem e lota, né? Porque o público, como que eu vou atender esse cliente hoje? Porque eu tenho que manter um efetivo de funcionário, eu tenho que ter o espaço em ordem. O restaurante São Judas Demarque, que funcionava até o ano passado neste prédio enorme, foi fundado em 1949 pela dona Santa Demarque, meio por acaso. Famílias que iam caçar na serra chegavam até a casa dela e pediam para comer o famoso frango cozido com polenta mole. O negócio cresceu com a chegada das montadoras ao ABC. No auge, nas décadas de 80 e 90, foi frequentado por artistas e políticos, como o ex-presidente Lula, que mora na cidade. Foi o primeiro restaurante a fazer uma feijoada, um buffet de feijoada com as carnes separadas. Foi o primeiro restaurante a montar um buffet de frutos do mar. Então foi um restaurante que ele foi muito inovador no seu tempo. Mas os tempos mudaram, a economia da região encolheu e a crise fez a família repensar o negócio. O terreno foi vendido para uma construtora e o São Judas virou franquia. A paixão que ela tinha
por restaurante, pelo que ela criou, eu acredito que isso foi passado aos filhos, aos netos, então essa paixão, essa vontade de servir, isso vem dela. Apesar das mudanças, a família Demarque garante que é o tempero de Dona Santa que ainda dá o sabor ao prato mais famoso de toda a região. O Ministério da Justiça concluiu que não houve irregularidade na intimação de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, na Operação Zelotes. O ministro José Eduardo Cardoso decidiu arquivar a apuração. Cardoso havia pedido esclarecimentos à Polícia Federal sobre a intimação de Luiz Cláudio, mas após análise concluiu que não houve irregularidade e nem excesso no procedimento. Em outubro do ano passado, Luiz Cláudio foi intimado a depor à Polícia Federal depois da quebra do sigilo bancário da empresa Marcondes e Maltoni, que é suspeita de integrar o esquema de compra de medidas provisórias investigado pela Operação Zelotes. Os registros mostram que a empresa do filho do ex-presidente teria recebido R$2,5 milhões da Marcondes e Maltoni. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas da oposição na volta do recesso parlamentar. Para falar sobre o cenário político de 2016, entrevista o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Muito obrigada por estar aqui. Começando a falar sobre esse ano, um ano cheio de incertezas, desde a continuidade do governo Dilma Rousseff, a superação da crise política, crise econômica, além de ser ano eleitoral. O que o senhor enxerga olhando à frente? Que perspectiva o senhor tem do ponto de vista político de 2016? Cenário completamente perturbado, conturbado e de perplexidade. Você colocou aí um dado fundamental. Dilma vai continuar, o impeachment volta com todo o peso à ordem do dia ou vai ter esse arrefecimento que no final do ano passado começou a ter? Será que ele retoma, mesmo levando em consideração a abusiva interferência do Supremo Tribunal Federal nos assuntos internos da Câmara dos Deputados? Então, são várias perguntas e muita dificuldade de dizer. Será um ano tão complexo, tão tensionado quanto foi 2015. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, com alguns ingredientes a mais. E nós vamos ter, de qualquer forma, no meio tempo, uma eleição importante, como são as eleições municipais das grandes cidades brasileiras, inclusive aqui na capital, São Paulo. Agora, deputado, o impeachment está morto e enterrado, como já comemoraram os apoiadores da presidente Dilma? Não, olha, existem dois grandes elementos que não dão segurança a ninguém no Brasil de 2016. Uma delas é a crise econômica. Hoje mesmo tem um dado de que a Companhia Siderúrgica Nacional apagou um forno. São 2.000 empregados de uma siderúrgica das mais importantes do país que estão sendo demitidos. Agora começa um processo mais grave de demissão, que é o último elo que se rompe na crise econômica, é a demissão, é o desemprego. Pois bem, nós estamos começando agora e tende a se aprofundar. Então, essa crise econômica, a inflação... Mas o impeachment é a minha pergunta. Sim, mas esse é um elemento que faz com que o governo não possa se sentir tranquilo. Ao contrário, ela continua não governando, continua atuando para impedir o impeachment. E a crise econômica não ajuda. Um segundo, Lava Jato. Qual é o dia que o Lava Jato não traz um problema para o governo? Agora é o chefe da Casa Civil, que está lá envolvido em tráfico de influência, advocacia administrativa. Então vai ter que responder ao Ministério Público na Operação Lava Jato. Então, como é que esse governo pode imaginar que está morto e enterrado o processo de impeachment? Porque o impeachment, do ponto de vista da fundamentação jurídica, eu fui membro da comissão especial lá atrás do impeachment de Collor. Eu posso atestar que o pedido de impeachment atual contra Dilma tem muito mais consubstanciação
do crime de responsabilidade do que tinha o pedido de impeachment. Mas na oposição, deputado, parece que não havia um consenso nesse conceito que o senhor acaba de expor agora, né, sobre o impeachment. A oposição já foi mais aguerrida em relação ao impeachment. De repente, ela ficou muito cautelosa, preocupada, não é o momento, esfriou, né? Então, mesmo aqui em entrevista, a gente observa que existe uma cautela, né, no trato dessa questão, ao mesmo tempo que existe algum assodamento, já definindo fulano vai ser ministro de Beltrano e tal, como se Temer fosse assumir. O que eu quero saber é se na oposição vocês se preparam para uma transição, acreditando de fato que esse impeachment sai de uma forma ou de outra, ou pelo TSE, uma impugnação da eleição, é outra coisa. Ou eu falo da continuidade do governo Dilma. Ou se sai o impeachment pela questão dos votos lá no Congresso Nacional. Esses dois elementos que eu disse é algo que traz para toda cidadã ou cidadão brasileiro uma falta de certeza do que vai acontecer com o governo Dilma. É de um governo dos mais frágeis que você tem história. O nível de rejeição é do maior de toda a história republicana que qualquer presidente já teve. Como é que alguém imagina que um governo que não governa vai continuar? Então, isto também é um grau de incerteza naqueles que ficam pensando que impeachment foi enterrado. A qualquer momento ele volta. E ele vai voltar agora a partir de fevereiro. E a oposição, na volta do recesso, vem aguerrida como já esteve no início ou volta daquele jeito mais calma, nunca cautelosa? Teve muito aguerrida. Já teve mais. Aécio Neves não parava de falar. Aloysio Nunes, né? Houve, inclusive, momentos em que peidavam excessos. Sim, mas quando eles falavam isso, tinha outros no PSDB que não falavam nada e que os chamaram para dizer que acalmasse. Mas isso sempre teve. E agora, depois do recesso, como é que a oposição chega? A oposição está acompanhando essa crise econômica, claramente, um governo que não governa. E quem vai pressionar, por exemplo, é quem mais rejeita a presidente Dilma, que são os setores que não participam das manifestações, que são os setores mais populares, de menor renda, e é que esses que estão sendo mais afetados com o desemprego, mais afetados com a inflação. Então, esse processo não está em curso. Então, não Mas adianta. mesmo assim, as manifestações, mesmo sentindo na pele os efeitos da crise econômica, as manifestações parece que passam por um esvaziamento. Não, se a gente fosse para falar de manifestação com pão com mortadela, está crescendo, porque eles estão jogando tudo nisso. Então, não entendi. Não, pão com mortadela são as manifestações do PT. De apoio a Dilma, que se você perguntar às pessoas que estão lá, provavelmente não apoiam o governo, porque está sofrendo em casa desemprego, está sofrendo em casa o endividamento da família, a dificuldade em pagar aquilo que foi incentivado no governo, consumam que parece que tinham atingido o nirvana. Então, há um grau na sociedade brasileira de que este governo não tem como responder às necessidades. Não tem como dizer que a confiança pode ser restaurada, não tem como dizer como o país retomar o seu processo de crescimento. E você junta isso a um processo de corrupção, de investigação, de denúncias, em que o governo fica com seu núcleo fundamental sofrendo todo dia. Hoje no Brasil se pergunta, por exemplo, se Lula será preso. Chegamos a um momento em que essa discussão está na rua. É um grave sinal da desagregação. Há uma intolerância na sociedade brasileira. Isso não pode continuar. Por exemplo, quem está ligado ao governo do PT, quem está denunciado no Lava Jato, está tendo dificuldade de andar na rua no Brasil, entrar em restaurante. E isto, evidentemente, não pode ter bom termo. Não ajuda ninguém. Uma sociedade não pode conviver com esse grau de atrito, né? Nós temos que encontrar uma alternativa. Por isso eu fico sempre defendendo que talvez, do ponto de vista democrático e para o bem do país, o impeachment é o correto. E daí eu defender há muito tempo e continuo defendendo que tivéssemos o parlamentarismo. Até porque se fosse parlamentarismo, Dilma já tinha ido embora para casa há muito tempo. Bom,
Esse tema fica para uma próxima entrevista, Olha, porque ele é denso e merece um aprofundamento. Muito, e é para Muito o bem do obrigado. Brasil, que eu Agradeço a sua entrevista. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. O Estado Islâmico ataca um shopping center no Iraque e mata pelo menos 18 pessoas. E a prisão de El Chapo, o maior traficante do México. O Ministério Público mexicano afirmou que a extradição do criminoso para os Estados Unidos deve demorar 1 ano. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. O México começa o processo de extradição do narcotraficante El Chapo para os Estados Unidos. O Ministério Público mexicano informou que a extradição deve demorar pelo menos 1 ano. A Interpol emitiu 2 mandados de extradição para que Joaquim Guzmán seja julgado pela justiça americana por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro e assassinato. Conhecido como El Chapo, Guzmán foi preso sexta-feira em Los Mochis, no estado de Sinaloa, onde chefiava o cartel de drogas. Ele tinha fugido pela 2ª vez de uma prisão de segurança máxima havia 6 meses. As pistas que levaram à recaptura dele vieram de um encontro do traficante com o ator americano Sean Penn, no fim do ano passado. O encontro foi acertado com a ajuda da atriz mexicana Kate Del Castillo. Guzmán queria produzir um filme sobre a vida dele. A entrevista de Sean Penn com o traficante foi publicada pela revista Rolling Stone no sábado. Guzmán foi levado de volta para o mesmo presídio de onde fugiu e o governo do México disse que pretende entregá-lo para a Justiça dos Estados Unidos o mais rápido possível. Uma TV francesa divulga as primeiras fotos do fugitivo Salah Abdeslam depois dos ataques de 3 de novembro em Paris. As fotos mostram Salah Abdeslam num posto de gasolina, numa estrada perto da fronteira da França com a Bélgica, junto com os cúmplices Hamza Hatou, que seria o motorista, e Mohamed Amri. Eles entram na loja de conveniência para comprar comida e bebida. As imagens foram feitas no dia seguinte aos atentados de Paris, que teriam sido coordenados por Abdeslam. O grupo chegou a ser parado em 3 postos de controle, mas naquele momento os nomes não constavam das listas dos procurados e eles foram liberados. Amri e Hatou foram presos alguns dias depois numa ação da polícia no bairro de Molenbeek, em Bruxelas. A impressão digital de Abdeslam foi encontrada num apartamento da capital belga. Um míssil atinge um hospital dirigido pelos Médicos Sem Fronteiras no norte do Iêmen. Pelo menos 5 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. O centro médico fica numa zona controlada pelos rebeldes xiitas, que estão em guerra contra as forças do governo, apoiadas por uma coligação liderada pela Arábia Saudita. Os Médicos Sem Fronteiras disseram que todas as partes do conflito conhecem perfeitamente a localização dos centros de atendimento no Iêmen. Começa o julgamento por corrupção da irmã do cunhado do rei Filipe VI da Espanha. A defesa recorre para tentar fazer com que a infanta Cristina escape da prisão.
O julgamento acontece em Palma de Maiorca, capital das Ilhas Baleares. A infanta Cristina é acusada de 2 crimes fiscais relacionados ao suposto desvio de 6 milhões de euros de dinheiro público por seu marido, Iñaki Urdangarin, e um ex-sócio dele. Outras 16 pessoas também estão no banco dos réus. Uma hora depois da abertura do processo, a defesa citou jurisprudências para afirmar que a infanta não pode ser julgada porque foi acusada apenas pela ação popular e não pelo Ministério Público. O promotor pede 16 anos e meio de prisão para Cristina e 19 anos e meio para o marido dela. Atentado em shopping center de Bagdá deixa pelo menos 18 mortos e 50 feridos. Os terroristas detonaram um carro-bomba na rua. Depois invadiram o shopping, que ocupa um prédio de 5 andares num bairro popular de maioria xiita. Fizeram reféns e executaram várias pessoas. Policiais entraram no shopping center pelo teto, mataram 2 terroristas e prenderam 4. Em declaração divulgada pela internet, o grupo Estado Islâmico disse que 4 homens do califado fizeram o ataque. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ex-diretor da Petrobras cita propina de 100 milhões de dólares ao governo Fernando Henrique. Ex-presidente nega, diz que acusações são vagas e servem apenas para confundir. Novo protesto contra aumento nas tarifas dos transportes fecha ruas e provoca transtornos. Aposentados que recebem mais de um salário mínimo terão reajuste de 11%. Estado Islâmico assume atentado com 18 mortos em shopping center no Iraque. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, Fred Melo Paiva discute a eficácia da educação das nossas crianças em cidade ocupada. Jornal da Gazeta.